porque é assunto não conflitante, o que todos os crentes, né, evangélicos concordam. Agora a gente vai entrar realmente num ambiente onde há muita controvérsia, né, muitos posicionamentos assim divergentes, né, e que tratam justamente do milênio. Milênio que vem da palavra em latim millennium, que significa 1000 anos, né? E tratando, eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse 20, versículo 1 ao 10, que é justamente o texto, né, que tem se transformado num ringue, né? Num campo de batalha de pensamentos, de argumentos e de visões a respeito do futuro. Por enquanto não, porque realmente assim, eu posso até estar utilizando naquilo que vocês podem tentar acompanhar, né? Podem tentar, mas ela está, se o assunto já é um assunto complicado, a apostila deixou ele muito mais complicado, né? Uma solução é você prestar atenção na aula. Quando terminar, nosso amigo Samuca mandar o vídeo, você rever o vídeo dele. Não, mas eu também, eu já estou perto de encerrar. Hoje eu passei, depois dos atendimentos aqui hoje à tarde, eu passei o tempo aqui já acelerando aqui a correção, né? Ainda nessa semana, se Deus quiser, eu envio para vocês, essa semana, amanhã é a última aula, né? Daqui para amanhã eu mando para vocês. Mas assim, pelo menos, vocês não vão precisar utilizar a apostila para se debruçarem diante de uma prova, né? Diante de uma atividade que vai exigir. Vocês acham? Eu fiz uma prova ontem, pastor. O professor falou assim: podem pesquisar na internet todos os materiais que vocês têm, fiquem à vontade. Eu fiz, meu Deus. Se prepare. Foi exatamente isso. A prova feita por Satanás. Exatamente. Eu saí de lá sem saber se eu passei. Bom, então vamos lá, né, gente? Abriram o texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 10. Alguém pode ler, gente, por favor? Já que eu vou falar tanto. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Bom, o que ocorre é o seguinte. Tu tá na aberta aí, tá em que página? 150. Pronto, tá aqui. O ponto de vista, a questão do milênio, ela tem gerado pelo menos 3 linhas de pensamento, 3 posicionamentos doutrinários. O primeiro deles é chamado. Essa daqui deve estar pior. Não é melhor jogar, não, porque aí fica achando que. Joga fora, pastor. Eu tenho medo. Ah, não. Essa tá boa. As ruas. Ai, João. Ah, meu pai. Oh, meu pai. Ainda bem que caça trouxe. Rapaz, vou botar feio aqui. Olha. Bota Pastor, fogo! você usou o melhorzinho com o vermelho. Foi. No meio. Veja se presta aí. Se não prestar, também joga Não, se fora. eu É for. porque quando começa. Se não presta, joga fora. É Não, como é é, que aí. quando vai rápido, aí às vezes ela falha no meio, porque é muito liso. Quando o vídeo é muito liso, aí quando vai rápido, ela às vezes falha no meio. Opa, joga fora. Meu Deus. Joga fora. Então temos aqui A, porque a ponta dela é mais fininha. Né? Assim, Amilenismo. Temos o pós-milenismo e o pré-milenismo. Sendo que o pré-milenismo você encontra dentro dele o pré-milenismo clássico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, quando ela começou a escrever clássico, Cássia fez assim, ó. Eu digo, eita, rapaz, Cássia tá preocupada com o assunto, né? É um assunto complicado. Vamos lá, gente. Amilenismo significaria sem milênio, né? Ou seja, ausência de milênio, de um milênio literal, de um milênio pós-vinda de Cristo. Tá? Não é que não exista um milênio, mas sim que não existe milênio depois da vinda de Cristo. O milênio já está acontecendo nessa era, né? Entre a primeira vinda de Cristo, ou seja, depois sua morte, ressurreição e até o seu retorno. Pós-milênio, o milênio está acontecendo, né? Literalmente, ele já está acontecendo, sendo que não necessariamente, né, em termos de tempo, pode ser mais do que 1000 anos, ou na verdade é mais do que 1000 anos, mas também justamente ele ocorre nessa era da igreja até a volta de Cristo. Pré-milenismo, o milênio ele só vai acontecer depois que Cristo voltar. A gente vai explicar melhor isso aí. O pré-milenismo clássico, ele significa o quê? Que Jesus Cristo ele volta e já inicia o milênio, um único retorno, tá? E o pré-milenismo dispensacionalista, ele faz uma distinção entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Eles distinguem bem
quem é Israel e quem é a igreja, e dizem, portanto, que para que eles aguardam que se cumpram literalmente todas as promessas do Antigo Testamento em relação a Israel. Então, para que se cumpram essas promessas, é necessário, portanto, que exista a conversão dos judeus na grande tribulação, e a igreja já tenha sido separada. Então, uma coisa é o povo judeu, outra coisa é a igreja. E já no clássico, quanto no pós-milenismo, quanto no amilenismo, Deus tem um povo só. E hoje, quem se converte a Cristo, seja judeu, seja não judeu, se torna igreja. Não há distinção, portanto, racial. Agora vamos por parte aqui para entender melhor como funciona cada uma dessas posições, né? A princípio, quero compartilhar para os irmãos que essa daqui é a posição que hoje eu me identifico mais, né? Já fui pré-milenista, dispensacionalista na época lá do pentecostal, né? Aquele Heber pentecostal, aquele Heber Só tem aquele Heber do reteté, arminiano, né? E aí chega no seminário, Cadelinha de fogo, né? rapaz, é boca de maçarico, né? E aí depois fui para o clássico, né? E aí depois cheguei aqui na Beleza. Eu creio que há a perfeição dele, né? Mas, vamos lá. O amilenismo. O amilenismo compreende o seguinte: está aqui o Senhor Jesus no seu primeiro advento, né? E aqui o retorno dele, né? Então, essa posição, essa visão, né, escatológica compreende que o milênio já está acontecendo aqui e que Cristo já está reinando com o seu povo, não fisicamente, não na terra, mas no céu, né? Ou seja, ele já está com a igreja triunfante, reinando com a igreja no céu. E, portanto, quando o crente ele morre, ele parte para o Senhor e vai, portanto, estar reinando com o Senhor no céu. E depois, né, quando Cristo, portanto, voltar, aí ele fará novos céus e nova terra, e tudo isso acontecerá em uma única vez aqui. Ou seja, quando Cristo voltar, ele vem com os santos, né, com seus santos que já morreram e com ele estão, e nesse retorno, esses que vêm com ele terão seu espírito unido ao seu corpo ressuscitado, e, portanto, aqueles que são crentes e que estão aqui serão arrebatados e já também terão seus corpos transformados, né, serão glorificados, e Cristo vencerá aqui, né, definitivamente, já estabelecendo novos céus e nova terra. Vem, julga todas, né, tem o juízo final, tudo acontece aqui. Esse é o modo mais simples a respeito da ideia, né, milenista, né, justamente porque concentra todos os fatos futuros em termos de retorno de Cristo, de glorificação dos crentes, de arrebatamento da igreja, de juízo final e de novos céus e de nova terra aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Oi. Mas considera 1000 anos? Não. Justamente quando a ideia da milenista é de que não é a expressão ali utilizada é uma linguagem figurada, né? Então existe essa espiritualização do termo 1000 anos. A única corrente que lida com o termo 1000 anos de maneira literal, e assim o fazem praticamente com quase todas as profecias escatológicas, é o pré-milenismo dispensacionalista ou pré-tribulacionista, que busca
ver literalmente cada uma daquelas profecias, e aí para conseguir ajustar todas elas dentro do calendário, né, dentro da linha do tempo escatológica, precisam oferecer diversos elementos e diversos momentos relacionados ao retorno de Cristo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, enfim, o amilenismo, ele considera que Israel e a igreja são povo do Senhor, considera que o milênio ele não acontece literalmente na terra, mas que é um período em que retrata o reino de Cristo, o governo de Cristo no céu, e a ideia de Satanás ele ser amarrado significa justamente que nesse período da era da igreja, né, da era da igreja, Satanás ele está contido no sentido de que, ainda que ele esteja agindo, ainda que ele seja o Deus desse século, ou seja, o príncipe da potestade do ar, ainda que ele segue o entendimento dos incrédulos, mas o seu poder é freado a fim de que o evangelho seja pregado nas nações e os eleitos sejam salvos. Então, é como se o Senhor estivesse contendo as forças do inimigo durante esse período, para que a igreja ela avance, para que o evangelho ele seja proclamado e o reino de Deus seja edificado sobre a terra. Então, esse é o sentido, portanto, de Satanás ser amarrado durante esse período de 1000 anos, que não seria 1000 anos liderados. É amarrar, mas não no sentido de que ele não age. Não, isso. Tá entendendo? Essa é a visão amilenista do milênio. Essa é a visão dos reformados também? Alguns reformados são amilenistas, outros reformados são pós-milenistas. Você vai ver dificilmente, mas você ainda encontra reformados, até mesmo pré-tribulacionistas, ou seja, reformados de todas as linhas você encontrar. Por exemplo, John MacArthur, ele é pré-milenista, dispensacionalista, o que gera no meio reformado assim, como assim, entendeu? Mas ele se posiciona, e você quando vê os pontos dele da Bíblia de MacArthur, na Bíblia dele, quando ele entra nessa questão, ele faz para ele Israel é uma coisa, e ele é bem fundamentalista no sentido de pegar literalmente, ele tem uma interpretação da Bíblia em muitos pontos assim, que ele vai ter o literal da coisa mesmo, né? Então essa é a realidade. Agora, a maioria dos reformados, eles são amilenistas, né? Bom, alguma dúvida? Até. Então, dá para seguir? Beleza, vamos lá então. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci de compartilhar alguma situação que seja interessante. Você já texto em si, assim, alguma particularidade dele? Não, eu primeiro vou estar apresentando, na verdade eu não vou estar fazendo uma exegese do texto agora não. Eu vou estar, até porque, na verdade, o tempo que nós temos de aula não nos permite. Eu preciso, na verdade tem muita coisa da escatologia que a gente não vai poder nem sequer tratar. Eu precisei pegar os assuntos mais básicos, porque tem muito mais coisa para ser dada. A ideia do CPO é justamente o quê? De abrir uma janela, para você olhar por ela e dizer eu quero mais. Está entendendo? Ou seja, e apresentar também, na verdade, quando o CPO surge, ele surge no momento em que a gente estávamos no início da igreja e eu estava olhando a realidade da igreja, assim, a realidade doutrinária dos irmãos, né? E os 2 primeiros anos da nossa igreja, o nosso enfoque foi muito evangelístico, né? Ações evangelísticas e cursilhos, avanços, evangelismo de rua.
E a igreja tomou um boom de crescimento muito grande nesse período. Desde quando a gente estava no Jangara, no primeiro período, no Jangara, na FUNAI, e depois aqui. Só que resultado, a igreja ela era uma coxa de retalhos, né? Um mosaico assim, doutrinário, de que você conversava com um e, meu Deus, essa pessoa pensa isso. E seria com o outro. Então tinha aqui na igreja, desde neopentecostais, né? de diversas linhas, Eu sou cabeça, não sou tradicionais e nunca tudo mais mais. esquecer disso. Então, assim, isso era muito complicado. E Deus, assim, gerou no nosso coração, e pela palavra, pelo Espírito Santo, uma inquietação muito grande em relação a isso. E, enfim, a gente precisa. As mensagens que eu pregava, inclusive, elas eram muito mais assim, textuais, não eram nem tanto expositivas, porque o objetivo era evangelizar, e mensagens mais fáceis, mais curtas, para que as pessoas fossem alcançadas. A igreja estava inchando de uma forma que não. Eu tenho que já ir para um próximo passo de levar a igreja a ser a igreja que Deus realmente quer que ela seja. Não tínhamos ainda salas de aula e começamos em o quê? Pregação expositiva. Tanto na quarta-feira quanto no domingo. Né? Ou seja, era doutrina, era ensino. E a gente já começou a ver antes tanto de gente, né, saindo, quanto também daqueles que estavam sendo fortalecidos na palavra. E aí, bom, mas a gente ainda tem uma liderança que precisa ser trazida para o eixo da palavra. Aí entra o CPO. Iniciamos o CPO justamente com o objetivo de quê? De oferecer à liderança da igreja um ensino bíblico, teológico, para oferecer esse alinhamento, né? Essa identificação. E aí começamos, e trouxe muito resultado. Aí depois veio a escola bíblica dominical, e aí a gente começou a ver já aqueles que estavam recebendo essa instrução já alinhados começaram a discipular e é o que vem acontecendo desde então. Mas enfim, essa matéria, quando a gente dá ela em seminário, por exemplo, eu estudava isso aqui durante um semestre inteiro, né, no seminário, um semestre inteiro. E ainda não dava no seminário todo o conteúdo. Né? Por exemplo, só de escatologia não dava todo o conteúdo no semestre. Então você tinha que. E mesmo no seminário, você olha, fez lá já dizia, é uma janela que está aberta. É uma janela maior, né, para você continuar buscando, entendendo e procurando. Da mesma forma, eu digo para os irmãos, assim, né, a gente está dando aqui realmente o básico do assunto, mas é básico, mas não em demérito disso, está entendendo? Muito pelo contrário. A gente está oferecendo aos irmãos já uma visão daquilo que, por exemplo, eu como pastor, eu venho e prego na igreja, ensino. Os demais pastores, mesmo aqueles que são de outras denominações, vêm ensinar, mas para ensinar tem que ser justamente dentro de um tema em que haja convergência, que haja unidade de pensamento. Então, assim a gente vem caminhando. Amém? Bom, é isso mesmo aqui. O que nós vemos aqui, irmãos, com relação à questão agora do milênio, é o pós-milenismo. Enquanto não há milenismo, o milênio ele não acontece na Terra, mas é uma figura de linguagem para identificar o reinado do povo de Deus, né, que está no céu com Cristo, né, porque partiram para a glória. O pós-milenismo entende que existe um milênio acontecendo na Terra, Cristo reinando na Terra. A situação relacionada a Satanás é a mesma que o amilenismo compreende, né, de que há ou seja, ele está sendo freado, né, ainda que esteja com seus ardis e a igreja deva cuidar e vigiar, porque ele anda em derredor, rugindo como leão, mas o fato é que existe um reinado milenar acontecendo na Terra, né?
Já fiz uma coroa meio complicada. Então aqui temos era da igreja e aqui estado eterno. Então, primeira vinda, segunda vinda. O milênio ocorre aqui. Sendo que esse milênio, segundo a visão pós-milenista, não é um milênio literal no sentido de tempo, 1000 anos, né? Mas sim todo o período que envolve a era da igreja. A questão é que o pós-milenista, né, ele acredita que nesse período de tempo haverá um grande... A mensagem ela é bem otimista do pós-milenista. Ele tem uma percepção escatológica muito positiva, muito otimista em relação ao que há de ser a vida da igreja nessa direção do fim de todas as coisas. Ele acredita, o pós-milenista, que haverá um progresso muito grande e um avanço do bem no mundo, que na medida em que for chegando perto, né, ou se aproximando da vinda de Cristo, a igreja ela vai crescer muito, muitas pessoas vão se converter no mundo inteiro, grandes avivamentos estarão acontecendo e esses avivamentos estarão gerando influência na sociedade. As sociedades elas estarão sendo muito abençoadas e muito beneficiadas, tanto política quanto economicamente, por meio justamente desse crescimento da igreja, da influência do amor de Deus na vida das pessoas. E a ideia também é, portanto, de que com esse avanço da igreja, com esse progresso do bem, as guerras diminuirão, os conflitos entre nações estarão se extinguindo, e aí nesse crescimento do bem, nesse desenvolvimento e progresso da vida da igreja, e crescimento da igreja, aí Cristo volta. Então o milênio ele estaria acontecendo aqui, né, com esse progresso, esse crescimento do bem em escala mundial, avivamento da igreja e por sua vez a igreja sendo se expandindo, crescendo e tomando e influenciando, né, governos, influenciando sociedades, o bem prevalecendo e Cristo volta. O que ocorre? Cristo volta quando está tudo bem. Então todos serão salvos. Mas vejam só, isso aqui é um tipo de pensamento. Eu discordo, porque enfim, a Bíblia fala que no final dos tempos o amor vai se esfriar, né? Um dos sinais da volta de Cristo são guerras, rumores de guerra, né? Epidemias e o mal se estabelecendo, o amor de muitos se esfriando. Exatamente, né? a gente sempre E imagina não um cenário oposto desse. Mas vejam só, quando é que esse ponto de vista ele se torna cada vez mais aceito? Em momentos de avivamento. Em períodos, por exemplo, muitos puritanos eles eram pós-milenistas. Por quê? Porque justamente nesses períodos de grande avivamento, onde eles olhavam para o cenário ao seu redor e viam praticamente cidades inteiras se convertendo. Pessoas indo para as praças queimar livros pornográficos, bares eram fechados, a vida noturna pecaminosa já parava de existir nessas cidades. As pessoas elas madrugavam na frente das igrejas para encontrar um lugar para sentar, ali fazendo fila para poder. Sabe o que se faz hoje atrás de um show aí de não sei, Justin Bieber vem tocar, a turma fica uma semana acampada para poder. Agora imagina isso, uma cidade na expectativa do sermão do próximo domingo. Ai, meu Deus, choro. E isso acontecia.
Isso acontecia na época dos avivamentos, por exemplo, na época do avivamento puritano, onde o evangelho se expandia. Jovens, sedentos de Deus, cheios da palavra, querendo se entregar para missões. Pessoas jovens abandonando suas riquezas, abandonando seu berço de ouro, para atravessar fronteiras, ir para países e adentrar em territórios inóspitos para evangelizar os não alcançados. A igreja crescendo e políticos se convertendo. Corrupção zero. Temor de Deus. Ou seja, quando eles olhavam para esse cenário, né, de mudança, de transformação, de crescimento da igreja, de mudança da sociedade, de transformação de sociedades inteiras, isso chegou a acontecer com países inteiros. Avivamento no país de Gales, avivamento na Nova Inglaterra, avivamento na Inglaterra, ou seja, nações que foram impactadas pelo Evangelho. E a nação muda. Leis são reformadas justamente com o objetivo de honrar a Deus, de glorificar o Senhor. Onde até mesmo, hoje, claro, no Brasil isso foi feito meio que com cópia da moeda americana, mas na própria cédula está lá, né? Deus seja louvado, a Deus toda a glória. Então, assim, quando esses homens olhavam para esse tipo de cenário e vendo esse horizonte de grandes mudanças nesse sentido, eles olhavam para o texto e enxergavam que, bom, Jesus está voltando, porque o céu, isso aqui é muito, né, o céu é melhor do que isso, mas é muito parecido com isso aqui, né? Então essa era a visão, essa é a visão pós-milenista. Que texto? Né? Que texto? Eles olhavam para a Bíblia em que texto para achar que isso aí faz O 20. sentido? Apocalipse 20 é a interpretação do Apocalipse 20. Então eu li outro Apocalipse 20 que foi diferente do deles. Mas na verdade você tem ali 3 Samuéis diferentes lendo Apocalipse 20. Um milenista, pós-milenista, outro pré-milenista. Na verdade 4, porque ainda do pré-milenista tem o dois, clássico e o dispensacionalista. Fora aquele que lembra que está tudo errado aí, então nem existe. Aí já Eu doido maior ainda, mas tudo bem. Mas enfim, vamos lá. Eu não consegui compreender O quê? a diferença entre os dois, que não seja a visão positivista do final dos tempos. A questão, mas a diferença é justamente essa. O pós-milenista acredita no milênio acontecendo na Terra. E o amilenista É no céu. Na Terra não acontece milênio. Entendeu? Só dado continuamente. De novo, eu não consigo ver qual é a diferença, porque os dois não acreditam na literalidade do tempo. Não, há uma diferença grande. Se você entende que no milênio Satanás ele é amarrado e tudo mais, então aqui você percebe que de fato haverão, enquanto no amilenismo, aqui embaixo é luta, é dificuldade, não há melhoramento social, tá entendendo? Vai ter tribulação, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, vai ter, enfim, perseguição, anticristos, né, falsos profetas, tudo isso aqui acontecendo antes do retorno do Senhor. E já no outro lado, não. Então a diferença é grande. Perfeito. Né? Bom, pós-milenismo, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui para compartilhar. São alguns versículos. O rei do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Que ele está citando aqui que eles levam em consideração como. Que o rei do céu é semelhante ao grão do mostarda que o homem tomou, plantou no campo, que era menor que das sementes, mas depois que crescia. Então esse era o texto deles. Pré-milenismo. O pré-milenismo, vamos agora partir para o pré-milenismo clássico. A diferença do pré-milenismo clássico está muito ligada à questão da tribulação. A diferença entre o clássico e o dispensacionalista tem a ver principalmente com a questão da grande tribulação e da
relação entre judeus e igrejas. Para o pré-milenista clássico, judeus, e quando se convertem hoje, eles se tornam igreja de Cristo. E, portanto, temos aqui a primeira vinda, temos aqui a era da igreja. Pastor, por próximo, você precisa pagar essa parte, não. É porque eu achei feio, eu não ia pagar não, mas achei feio. Eu vou ajeitar aqui, caprichar na... Olha aqui que coisa linda. Rapaz, Essa ficou boa. Essa ficou linda demais, né? A coroa. A primeira eu entendi, Essa é a demorei coroa. para entender o que E era. era. Foi, né? Pois bem, aqui Jesus Cristo volta. Tá? Aqui tem o milênio, que para o clássico não precisa ser 1000 anos literais, mas pode ser um período prolongado, tá? Pastor, no grego é 1000 anos ou não tem? Porque quando a gente começa a falar figurar, e o texto? Não, veja só, o texto é 1000 anos, está ali dizendo 1000 anos. É? Né? Mas, por exemplo, também quando diz ali 7 Espíritos de Deus, tem 7 Espíritos Santos? Não. 7 significa, ou seja, quando você vai para a universidade, porque assim, a gente tem que lidar com a questão da linguagem escatológica, a linguagem apocalíptica, ela é diferente. Por exemplo, você não está diante, apesar de que você está diante de um livro que trata de questões que já aconteceram, outras estão acontecendo, outras ainda vão acontecer, mas é uma linguagem que é figurativa, tem muitos elementos ali que você precisa ter um cuidado para não fique impossível você trabalhar a sua literalidade. Por exemplo, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, fala de 7 igrejas, na verdade fala dos 7 Espíritos de Deus, e depois vai usar a expressão 7 em diversas situações, e quando a gente entende que o 7 ali traz a ideia de plenitude, né, de algo que é perfeito, de algo que é completo. Então está falando justamente da plenitude do Espírito Santo. Então tem que observar essas questões aí. Esse é o meu entendimento. Porque, claro, eu já passei por essas escolas de pensamento e hoje eu consigo enxergar uma coerência maior, até uma suavidade maior de interpretação na posição amilenista. É o que eu prego, é o que eu ensino. Agora, como também é algo que suscita essas posições e a gente vê homens piedosos, né, defendendo áreas diferentes, assim, a gente não você está errado e eu que estou certo, né? Não, eu penso que é assim, e no meu caso, por exemplo, eu fico até a pensar, ainda que eu esteja errado, eu estarei no lucro grande, mas grande mesmo, porque eu estou esperando a igreja, por exemplo, passar pela tribulação e Cristo voltar depois. Aí, se eu estiver errado, glória a Deus. Se ele voltar antes, eu não precisar passar pela tribulação, maravilha, ótimo, glória a Deus, errei. Agora, se eu estou aqui, né, de boas, não, a igreja não passa não, a igreja, tá entendendo, vai ser livre da tribulação, e ainda o cara passa. Oh, meu Deus, não tinha me preparado para esse evento tão difícil e tal, mas enfim. O que é que acontece aqui? Eu vou apagar aqui, botar só um IG para colocar aqui uma coisa. Esse período aqui, né, é o período da tribulação, certo? Então, no pré-milenismo clássico, a igreja essa era a era que nós estamos vivendo, e na medida em que se aproximar o tempo do fim, do retorno de Cristo, aqui nós vamos ver, né, daqui para cá, os princípios das dores, né, que inclusive já podemos estar neles, um exemplo, segundo o pré-milenismo clássico, ou segundo até mesmo o amilenismo, tá? E esse princípio das dores é quando
Cristo vai falar ali, ouvireis de guerras, rumores de guerras, vai se levantar, né? Guerras, conflitos familiares, falsos profetas, anticristos e tudo mais. E aqui nós nos deparamos com o quê? A igreja entra no período de tribulação. Todo mundo. E aí são 7 anos. 7 anos de tribulação. Ao final desses 7 anos, também, até mesmo para o pré-milenismo clássico, se são literais ou não, 7 anos explicitamente, né? Não se sabe. Mas o fato é que ao final desse período de grande tribulação, Jesus Cristo volta. E no que ele volta, ele ressuscita os corpos dos crentes que ele, ou seja, aqui ele vem com os salvos que estavam com ele no céu, ele ressuscita os que estão mortos, né? E portanto corpos glorificados que se unem aos espíritos desses, as almas desses crentes que estavam com o Senhor no céu. Os crentes que estiverem vivos são ressuscitados também. Como é que é? Olha, eles terão seus corpos glorificados, são arrebatados e terão seus corpos glorificados. Mas enfim. Não, é porque eu fugi ao meu raciocínio também, por isso que eu perguntei. Terão seus corpos glorificados, e aqui haverá o seguinte: se dará o milênio. Esse milênio acontecerá aí onde entra a questão do que se pensa a respeito do milênio. No milênio haverá aqueles que estavam vivos aqui e que não eram crentes e que estavam vivos, judeus, não judeus, que estavam vivos aqui e que não são crentes. Essas pessoas vão viver aqui durante esse milênio um período de paz inclusive forçada, né? Ou seja, paz estabelecida pelo reino de Cristo juntamente com a sua igreja. Haverá, segundo o pensamento dos pré-milenistas, conversões aqui nesse período de 1000 anos, tá? E depois, quando chegar aqui no final, acontecerá, né, uma batalha final, conhecida como Armagedon, né, onde Satanás, ele aqui nesse período, ele de fato ele é amarrado e impedido de atuar, então ele não pode agir nesse período aqui de milênio. Depois ele é solto, e aí ele se une com aqueles que estavam obedecendo apenas externamente e não de coração, a fim de guerrearem contra Jesus. Essa guerra se daria, né, pela tomada da cidade de Jerusalém, né, aqui no final. E aí são derrotados Satanás e seus comparsas, e nesse momento aqui é quando ocorre, portanto, uma guerra final, né, entre Jesus e contra Satanás. E aí vem aqui o juízo, né? O juízo final, né? Tá aqui, vamos dizer que aqui é um trono, tá? O juízo final acontece aqui. E aqui nesse juízo final, os incrédulos, eles são ressuscitados todos para serem julgados no juízo final. Então essa é a visão pré-milenista clássica, que o que difere muito da pré-tribulacional ou dispensacionalista tem a ver com o entendimento do que acontece aqui e aqui agora. Pastor, como que é o nomezinho que ficaria entre a era da igreja e a tribulação? Princípio das dores. Está lá em Mateus 24, né? O senhor é 100% a milenista? A milenista? É. Sim, irmão. Por enquanto. Até que eu estudo mais um pouco. Pois é. Eu já fui outras coisas. Oh, meu pai.
Mas vamos agora para o pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista, aí, meu amigo. O senhor era, né, pastor? Esse, eu também era, também fui. Foi esse aqui, foi. Primeiro foi esse aqui, né? Pré-milenista dispensacionalista ou pré-tribulacional. Vamos botar aqui. Dispensacionalista. Continua no Betel ou mudou? Eu cheguei lá e mudei para o clássico, depois saiu o Betel e continuei estudando, e caramba, não tem como não, tem que ser isso aqui mesmo, não é possível. Aí fui para o Abelino. Bom, era da igreja, normal, como já temos pensado, princípio das dores, grande tribulação. O que o pré-tribulacionista, dispensacionalista entende é que haverá uma vinda de Cristo aqui. Eu vou botar aqui uma nuvem e a coroa. Por quê? Porque na ideia aqui do pré-tribulacionista, Jesus Cristo, dispensacionalista, ele volta antes da grande tribulação. E aqui só que ele é uma vinda até a metade do caminho, né? É uma meia vinda. Por quê? Porque ele vem e apenas os crentes o veem. E eles são arrebatados, certo? Aqui, a igreja, portanto, é arrebatada para encontrar com Cristo nos ares, certo? E na medida em que isso, quando a igreja é arrebatada, isso já foi, por exemplo, isso já foi retratado em vários filmes, né? Tá lá o piloto de avião Toda essa pilotando, ele tá lá no avião, o cara some, meu irmão, e agora o avião? Tá entendendo? Tá lá a mãe com a filha em algum lugar, daqui a pouco a mãe, olha, cadê todo mundo, né? O pessoal tá ali na igreja, no culto de domingo, cadê a galera? Daqui a pouco, pá! Então parece um monte de gente. Surgiu aquele negócio arrebatado. É o arrebatamento. Desesperador. Né? Ou seja, e aí um vai, outro fica, um é arrebatado, outro não, tá entendendo? Mas enfim, não, a questão da palavra arrebatamento está no texto bíblico, né? Sendo que é dito que a igreja sobe aqui, e quando a igreja é arrebatada, dá início à grande tribulação, nessa visão. Aqui, prestem atenção, é muita informação. Não, na verdade, Cássia, essa é a visão popular, é a visão de igrejas que realizaram, assim, tiveram um grande crescimento por meio da evangelização. Por exemplo, a Assembleia de Deus está em todo canto. Você vê um Banco do Brasil, se tiver Banco do Brasil, tem uma Assembleia de Deus que está ali a cidade. E uma Pagmende lá. Então, uma Pagmende. Pois bem, e ela é dispensacionalista e, enfim, espalhou a ideia, né? E outras tantas igrejas. Mas, enfim, quando a igreja sobe aqui, com Cristo, a vida humana aqui continua agora dentro desse período de grande tribulação, que é dividido aqui na metade em 3 anos e meio aqui, 3 anos e meio aqui. Nesse período de tribulação, na terra, o que acontece? O anticristo, né, que ele está presente nos outros momentos, mais de uma forma mais sutil do que aqui são 3 anos e meio de falsa paz, onde esse anticristo vai unir as religiões, vai unir os governos, vai promover uma única moeda, vai, segundo a visão deles, a marca da besta vai ser algum tipo de chip que vai colocar na mão e tal, e resultado, aqui será o período em que ele estaria estabelecendo seu controle mundial, e num período de 3 anos de muita prosperidade, principalmente para aqueles que se
se adequam à visão e ao pensamento do anticristo. E o que está acontecendo aqui com a igreja que foi arrebatada? Está nas bodas do Cordeiro, aqui no céu, tá? Onde está acontecendo também o tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro, tribunal. É quando Cristo estaria entregando os galardões, as recompensas para os crentes. Tá certo? E aqui, 3 anos de falsa paz. Depois dos 3 anos e meio de falsa paz, inicia aquele período em que o coco é seco, né? Ou seja, período de tribulação, de perseguição. Por quê? Porque nesse período aqui embaixo, o que está acontecendo para o pré-tribulacionista milenista? Conversão em massa de judeus que viram: a gente rejeitou o Messias, a gente precisa se voltar para ele. E aí eles começam a também evangelizar, e há um crescimento da igreja aqui. Só que nos 3 anos e meio, esse povo que não se dobra diante da marca da besta, eles começam a ser perseguidos, duramente perseguidos, uma tribulação em escala mundial, não apenas um foco de tribulação em um país e outro não, é no mundo inteiro essa tribulação acontecendo. E é quando o negócio realmente fica de um jeito que está praticamente insuportável, aí termina os 3 anos e meio e Jesus Cristo volta com a sua igreja das bodas do Cordeiro para iniciar o milênio. Aqui, nesse momento, Jesus vem e destrói o anticristo, né? Destrói todo o seu sistema de pensamento, o seu governo mundial, e estabelece 1000 anos aqui, literais, de paz, onde Satanás, ele aqui